Olá a todos, estamos começando mais uma live. Vamos aguardar um minutinho o pessoal começar a se conectar. Bem, enquanto isso tudo acontece, um abraço aí para o pessoal do Tiago Café, né? Como sempre aqui do nosso lado. Hoje nós vamos estar falando sobre certificação orgânica, né? E nós temos o prazer de ter exemplar orgânico, né? E que a gente está trabalhando firmemente em todo o território nacional. As vendas são pelo site e hoje especificamente nós vamos estar falando sobre certificação orgânica, né? Então nós vamos estar recebendo um convidado especial aqui da IMOCONTRO, que é a certificadora que nos dá orientação desse mercado, né? Tão recompensador que é a certificação orgânica. Como todos sabem, nós temos várias normas, cada país, né, define o que é orgânico através de uma legislação, né? Então aqui no Brasil tem uma lei, nos Estados Unidos tem outra, Europa, né? Japão, se você quer certificar orgânico, você tem que adequar toda essa parafernália de normas para que a gente possa estar buscando essa certificação. E hoje nós vamos estar batendo um papo com o Daniel, da IMOCONTRO. Ele é o CEO da IMO, que vai estar aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento. Olá, Daniel. Alô. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo bem com você? Nós estamos fazendo uma série de lives para estar divulgando cada dia mais o que é o conceito das certificações, né? E a importância disso tudo. Ontem eu tive presente num congresso internacional, da qual a gente foi palestrante juntamente com o Breno, onde foi nos abordados, né, vários temas. Dentre eles, a gente contou um pouquinho da história da certificação, a importância de você ter uma boa consultoria, saber escolher um organismo certificador independente, né? Porque muita gente às vezes acha que qualquer certificadora, né, como se fosse ali na prateleira, pegar lá, né, e falar assim, não, está escolhido e pronto. Tem toda uma responsabilidade por detrás e que se esse organismo certificador perder seu reconhecimento, todos os clientes certificados por ela também vai perder, né? Mas enfim, foi fantástico ontem. Eu gostaria de começar um pouquinho, né? Perguntando assim, Daniel, quem é você? Oi, Márcio. Espero que você está bem. Então, meu nome é Daniel Schupli. Eu sou um migrante. Eu cheguei no Brasil com 28 anos. Eu vivi a primeira parte da minha vida na Suíça, onde me formei em jornalismo e topografia. E eu veio em 95 para o Brasil, época da virada, da introdução do real e de uma relativa, o início de uma outra estabilidade, né? Eu conheci o Brasil antes dos anos 88, 94, ainda na hiperinflação. E realmente para mim foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Conheci várias pessoas que nunca tinham vivido com uma moeda estável e eu vi também como eles faziam escolhas de compras, né? Como eles avaliam produtos e preços, e era impossível comparar uma coisa com a outra em termos de qualidade, né?
O preço mudou cada dia, era uma busca no escuro, digamos. E correspondente era a qualidade de vários produtos que eu comprei naquela época. E a partir desse momento, eu acho que foi fundamental ter essa experiência da estabilidade da moeda para poder comparar e avaliar produtos. E isso, na verdade, ajudou todo esse segmento de onde nós trabalhamos hoje para ganhar não só o mercado, mas também uma percepção da importância do nosso trabalho. Bom, eu iniciei aqui como jornalista e em 88 eu abri uma empresa de consultoria junto com 2 amigos, uma na Suíça e uma aqui. E a empresa lidou com qualidade social em cadeias produtivas, gestão de qualidade social, no momento que isso era um início também de um movimento aqui no Brasil, que hoje também já cresceu bastante, tem uma importância significativa. E em 2000, a certificadora IMO, Instituto de Mercado Ecológico da Suíça, uma das mais antigas certificadoras de produtos de qualidade ecológica e social, se aproximou da gente e perguntou se a gente não podia fazer um startup, naquela época não chamava assim, mas criar uma associada aqui no Brasil para poder iniciar com certificação orgânica. Aí eu assumi essa parte e em 2001 eu me separei da outra empresa e a partir desse momento eu me dediquei integralmente à criação, construção dessa certificadora, que hoje certifica produtos no Brasil inteiro. Temos algumas certificações no exterior também, principalmente produtos orgânicos e de boas práticas agrícolas. O assunto é ecologia e qualidade social em cadeias produtivas e também na indústria. É isso que nós fazemos. Temos quase 20 anos, ano que vem vai fazer 20 anos de estrada e experiência muito rica, porque esse quadro era bem diferente nos início de anos 2000. Esse setor se profissionalizou, criou organizações ou esferas de trabalho que não existiam na época. Toda a parte de supervisão da nossa atividade, toda a parte de regulamentação e de criação de regras e de programas de certificação virou uma indústria, né, onde tem especializações e tudo fica mais complexo e mais refinado, né? É um desafio acompanhar e também melhorar o próprio trabalho. E eu acho que quando o mundo onde você está inserido fica mais profissional, mais complexo, é um desafio para você acompanhar e ficar melhor cada dia. O que a gente percebe muitas das vezes que o tempo passa, o tempo voa, né? Parece que foi ontem que nós nos encontramos pela primeira vez. Eu me lembro que foi em Patrocínio, né? Na época nós estávamos começando com o processo UTS no Cerrado Mineiro e nisso a gente começou um relacionamento com a IMO Control, né? Então, pelo que a gente está percebendo, foi logo no começo, então a gente está ficando cada vez mais acho que ano foi isso? 2004, por aí? 2005? 2004, 2005, né?
Enfim, na época a gente estava mais especializado em normas de boas práticas agrícolas, né, que é UTS, do Global Gap, né? E hoje a gente percebe que na pirâmide, ontem também a gente falou muito sobre essa pirâmide da sustentabilidade, né? E que o orgânico hoje tem sido uma das normas mais sustentáveis, porque no tripé é uma que ainda consegue manter um prêmio significativo para o produtor, principalmente, né? Então, hoje, como que está na sua percepção, né? E o que é a certificação orgânica? Bom, a certificação em qualquer processo ou qualquer avaliação de um produto, e essa é a nossa tarefa, a certificação de produtos, ou esse é o resultado final, certificamos produtos, depois de avaliar um processo, isso é a fase final de um trabalho de adequação do produtor a um determinado regulamento. Isso ele faz para demonstrar ao consumidor ou ao receptor do produto que ele segue conceitos, regras estabelecidas e que o consumidor entende como válidos e entende como benéficos para ele. Então, ele compra esse produto porque ele acha, sim, temos aqui um produto diferenciado com qualidade atestada. Então, nossa tarefa é fazer essa avaliação. Se o produtor que fala que segue determinada regra, por exemplo, regulamento brasileiro sobre produtos orgânicos, ele quer vender produtos para o supermercado local, e escolhe uma certificadora por auditoria, portanto, ele chama a certificadora no final do processo, quando ele está pronto para ser avaliado. E aí, um ponto interessante, né, que os produtores muitas vezes têm dúvidas, né, e a gente, como consultor, tenta passar para eles. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que funciona, porque para os Estados Unidos tem um conceito orgânico, o europeu tem outro conceito, tanto é que cada um tem a sua legislação específica. O japonês tem outro conceito, né? Essas diferenças de escopo, fala um pouquinho para a gente como que funciona isso, como que nasce isso. Bom, é interessante entender como isso cresceu, né? A princípio, o movimento saiu dos anos 50, 60, com uma reação à industrialização da agricultura, e eram iniciativas locais com diferentes aspectos que eles validaram ou que eles valorizaram mais. Você tinha o movimento natural, ou da agricultura natural no Japão. Você tinha o movimento orgânico, biodinâmico na Europa. E outros movimentos pelo mundo inteiro. E isso era tudo a nível de regras privadas. E cada associação criava a sua regra. E eles se uniram nos anos 70 na IFOAM, que é a Federação Internacional de Movimentos Orgânicos, justamente para se organizar melhor e também para criar alguma harmonia entre as regras. E não funcionou sempre, porque uns acharam não somos melhores que os outros, então não vamos aceitar esse produto e tinha suas divergências. E em 92, no final dos anos 80, início do anos 90, o mercado tinha crescido, o movimento orgânico
em termos comerciais, já começava a assinar que era um sucesso, que tinha demanda para esses produtos, e o Estado falou, e eles pediram, na verdade, os movimentos pediram ao Estado de legislar, de falar, tem concorrentes aqui que não seguem as regras, falam que é orgânico, né? Precisamos proteger os movimentos, mas também os consumidores. E aí, em 92, a Comunidade Europeia lançou o primeiro regulamento oficial. A França tinha feito um antes, mas como bloco importante, bloco econômico importante, a Comunidade Europeia foi a primeira instância a dizer o que é orgânico, ou traduzir um consenso das sociedades num texto legal. Isso, na verdade, nossas leis são consensos, né, daquilo que nós entendemos como orgânico, descrito num texto legal, num regulamento, para que ele possa ser seguido e controlado e garantir ou dar uma segurança ao mercado, né? Segurança jurídica também. E a partir desse momento, só para você entender, a partir desse momento, outras nações, outros blocos desenvolveram suas normas, sempre a ideia que o orgânico é um conceito da sociedade. Então, tem aspectos culturais dentro desses regulamentos. O conceito dos europeus é um conceito mesmo, é uma coisa mais holística. Aí os japoneses têm uma outra aproximação e os Estados Unidos gostam de números, então é bastante straight, como eles dizem, né? Isso é orgânico, X mais Y dá isso, então é muito mais fria, né? Não tem menos conceito. Por isso, por exemplo, um tempo de conversão o início do tempo de conversão nos Estados Unidos, você pode facilmente dizer que seu início começou anterior ao início da primeira inspeção. A Europa diz não, a partir do controle nós vamos validar o processo, né? E o Brasil depois, então, 2002, Japão e Estados Unidos lançaram seus regulamentos e o Brasil conseguiu finalizar a sua regulamentação depois de um longo processo bastante interessante e democrático, em 2011. Né? Se criou o Regulamento Brasileiro, que tem também aspectos brasileiros no regulamento. Por isso, esses regulamentos não são idênticos, né? Então, o princípio da agricultura orgânica, né, é parecido em todo, ou idêntico, mas aí tem detalhes culturais, certos aspectos de regras que são divergentes. Uma coisa que a gente acha muito interessante, Daniel, é porque, para quem está entrando agora, vendo a nossa live, né, eu estou conversando com o Daniel, ele é da Imuconsul, ele é proprietário de uma empresa certificadora que trabalha com várias certificações, dentre elas a orgânico, né? E nós fizemos uma pergunta, reciclando tudo, né? O que é o orgânico, porque vários países têm legislação, tempos, espaços diferentes para cada segmento e cada um lançou uma legislação específica sobre esse assunto. Então, o europeu tem que seguir a regulamentação europeia, o americano, o NOP, o JAIS, o japonês e a lei orgânica brasileira, que difere das outras certificações que um determinado segmento da sociedade uniu-se e determinou, vamos pegar como exemplo o Global Gap, uma associação de supermercadistas se reuniu, criou uma norma de boas práticas agrícolas para
buscar segurança alimentar para que ele possa oferecer para os seus clientes um produto com mais segurança, né? E que pode ser uma barreira também. O Daniel nos falou que cada legislação dessa, europeia, americana, japonesa, canadense, né, australiana, ela não leva só a questão de uma norma específica, e sim tem questões culturais, sociais de cada bloco que nos arremete a uma, vamos dizer assim, não chega a ser um checklist, mas uma norma que a gente seguindo, né, e que elas têm diferentes tempos de pousio, ou seja, um tempo que a gente tem que fazer a conversão para que a gente possa se tornar orgânico, né? Então nós já falamos sobre o que é certificação orgânica, o que muda em cada escopo, né? E agora a gente queria passar para todo mundo, né, que está nos assistindo, como que funciona esse processo, né? Desde o POSI, né, até ele fazer o seu plano de manejo e chamar a certificadora. O que você acha, Daniel? Bom, o processo em si é bastante simples, eu acredito. Uma vez que você conhece ele, você repete ele com facilidade. Agora, o início, como tudo novo, para um produtor que entra no processo, ele vai ter que fazer um certo aprendizado, né? A gente vai aos poucos alimentando ele com informações. Ele inicia com uma solicitação, a gente tem um formulário, a pessoa preenche e nos manda para que a gente dá uma olhada o que ele quer em termos de certificação. Ele é um produtor de mandioca, ou ele tem gado e produz iogurte. Todos os produtos agrícolas podem ser certificados orgânicos. Isso, inclusive, tem produtos de aquicultura e alguns outras extrativismo tem possibilidade de certificar produtos processados e produtos de cogumelo, aquicultura. Então, tudo que é regulamentado é certificável para o mercado de destino, né? Uma vez que nós recebemos esse formulário, normalmente tem um papo para verificar se é isso mesmo que a pessoa quer, uma troca de informações para complementar, de repente, a solicitação, para que esteja tudo alinhado com a vontade do produtor, né? Porque a gente não entende uma coisa e ele entende outra coisa. Esse é nosso dever, de esclarecer do que se trata, né? E ter um entendimento mútuo, tanto da vontade dele, como ele também um entendimento mútuo das regras que ele recebe e que ele vai aderir. Aí ele recebe um orçamento com base nesses dados que ele forneceu, e um contrato e alguns documentos que ele precisa ler, que são as regras do jogo. E uma vez que ele entende, não, eu quero fazer isso, e eu concordo com o preço, aí começa o processo de certificação. O processo inicia com uma descrição da unidade e dos processos produtivos e dos produtos. A gente tem formulários onde ele insere essas informações. Se ele tem dúvidas, a gente explica o que ele precisa inserir e preencher. E uma vez que ele fez isso, ele devolve a documentação, fazemos uma avaliação completa da documentação para verificar se ela está a integralidade da informação e também se os processos, produtos e as condições da unidade estão em conformidade com o regulamento que ele quer ter verificado. Aí ele recebe uma carta, fala, falta isso, complementa isso, isso não está conforme,
ele complementa, ele corrige, ele faz tudo até que no final, em papel, está tudo beleza. E aí agendamos uma inspeção para verificar se aquilo que ele declarou, ele descreve como seus processos, acontecem na unidade dele, se eles são plausíveis, né? Ou é uma fantasia que ele escreveu lá, né? E se isso não gera problemas para ele, ou ele, por exemplo, não prevê incidência de pragas, né? Não tá, daí produz meio ano e aí numa forma não sustentável e em consequência ele tem ataque de pragas que ele não consiga lidar e precisa retomar o método convencional e combater as pragas com métodos convencionais e perde a condição de produtor orgânico. Então, é uma avaliação de uma sistemática que também visa fortalecer o produtor na sua gestão da qualidade orgânica. Não é um controle, uma fiscalização que fala sim ou não e pronto, acabou. Nosso intuito e na verdade, nosso ofício é fazer o produtor mais sólido a cada visita, a cada instante que a gente tem contato com ele. Essa é a nossa missão. Então, quem está nos assistindo, e com isso, Daniel, com isso, a gente automaticamente fortalecendo ele com, lógico, a metodologia que nós temos, nos aumentamos a qualidade do trabalho dele, a qualidade dos produtos dele e cumprimos a nossa tarefa de garantir a qualidade para o consumidor, que é o nosso outro dever que nós temos, além de fornecer um serviço para o produtor. Então, o que o Daniel está comentando com a gente, que é o processo da certificação. Ou seja, o produtor, aquela pessoa que está interessada em buscar um selo de certificação que garante a teste para o seu produto, como a gente tem aqui no nosso CAFETIAC, né? A certificação orgânica brasileira, ele atesta que dentro aqui esse produto ele contém 100% de matéria-prima orgânica, né? Então é muito importante a gente ter esse conceito. Uma das outras questões que são muito relevantes, que a gente tem que estar bem atento, né? O produtor, ele quer atuar no mercado brasileiro, ele quer exportar isso para os Estados Unidos, ele quer exportar isso para a Europa. Então, nesse momento que ele vai fazer a sua abordagem na certificadora, ele vai preencher um formulário e vai descrever em qual mercado ele quer atender. E diante disso ele vai começar a preencher um formulário, né? Dentro desse formulário ele vai ter várias perguntas e respostas, caracterizando seu empreendimento. Eu quero certificar abelha, eu quero certificar ovo, eu quero certificar café, eu quero certificar gengibre. Um abraço para a Elisa estava com a Imucontra lá no estado do Espírito Santo, pessoal da Mata Foods, né? Certificação de gengibre, com a Imucontra. Então, começando a safra, processo, né? Esse processo todo que está ele preenchendo é enviado para a certificadora, juntamente com uma série de documentos, né, que vai ser checado anteriormente. Se tiver algum erro, alguma análise vencida, algum certificado vencido, o Daniel emite uma carta correção, na qual a gente vai providenciar essas correções. Não, agora está tudo ok, podemos marcar a inspeção, né? Na inspeção, o auditor vai na propriedade para saber se aquilo é verdade ou mentira, né? O papel aceita tudo, né? Mas, com esse processo feito, né, dentro de algum tempo, se é recomendada a certificação e se tiver alguma não conformidade, ele tem que corrigir antes de receber o certificado.
Nesse pouco tempo aí, a gente também tem uma boa estrada rodando, né? E a gente começa a perceber um profissionalismo. Não quero dizer que anteriormente o orgânico não era profissional, né? Hoje a gente começa a perceber que o orgânico está se profissionalizando e conseguindo fazer uma escala com produtos mais eficazes, porque há 15 anos atrás, para você fazer uma cafeicultura orgânica era muito mais complexo do que hoje, que nós temos vários produtos certificados que podem combater pragas e doenças, até mesmo com uma eficácia, né, com um produto convencional, com agroquímico, digamos, de passagem, né? Então, assim, hoje a gente percebe que o pessoal está se profissionalizando, ganhando produtividade, ganhando mercado. O pessoal falava assim, antigamente era orgânico e hoje a gente está passando por um processo de profissionalismo, de capacitação e com produtos mais inovadores que está crescendo o mercado a cada dia, né? Geralmente, quem procura a gente para estar certificando, né, sempre tem alguns pontos que se repetem ou tem uma maior dificuldade, né, Daniel? Aquele cara que está buscando a certificação, quais são os principais erros que eles cometem ao procurar a certificação com vocês? Olha, eu vou responder diferente essa pergunta. Eu acho que o fundamento básico que o produtor tem que ter é vontade, né? Ele tem que querer fazer esse trabalho e tem que querer fazer agricultura orgânica. Ninguém precisa fazer isso, né? Não é obrigatório, é voluntário fazer isso. Todos os programas de certificação nossos são voluntários, então fundamental ter vontade para fazer aquilo que pretende fazer. Porque se não tem vontade, eu vou te dizer, é um erro grave, você vai se arrepender, a coisa vai ficar penoso, porque a gente insiste, né? A gente não vai desistir do produtor, mas a gente vai notificar ele tantas vezes que for preciso para que ele corrija certas coisas. E se ele não faz com vontade, automaticamente ele vai incorrer nos erros e vai receber notificações e inspeções. E eu faço isso 20 anos. Todos aqueles que entraram dessa forma desistiram porque a coisa fica chata, né? E também, né, Daniel? Às vezes o cara ele não tem aquela filosofia orgânica, né? Mas ele quer ser orgânico, então parece que o racional brigando com o emocional, então fica um negócio. Olha, assim que... às vezes é o bolso, né? É a motivação. Não sou contra, não falo que não, você tem que ser super orgânico já na cabeça. Não, se o bolso é motivador, vamos lá. Mas você tem que ter motivação, tem que ter vontade de aprender, porque não é a mesma coisa que a agricultura convencional, onde você vai na prateleira pegar a sua solução para seus problemas no dia a dia. A agricultura orgânica exige prever aquilo que você tem que se preparar, você tem que prever aquilo que pode acontecer e pensar o organismo agrícola de uma forma mais holística. E aí tem pessoas que entraram por causa de dinheiro e descobriram o barato da agricultura orgânica, que a coisa fica interessante, né? Fica mais complexo, você lida com mais assuntos e uma forma, eu acho, muito mais legal de fazer agricultura, né? Muito mais interessante. Nós estamos com uma pergunta aqui, Daniel. O Világio, aí, um abraço, Világio. Ele está nos perguntando assim, como que podemos avançar um pouco mais a nível de políticas públicas para o setor? Qual que é a sua percepção, Daniel?
Oi, Vila, tudo bem? Bom, políticas públicas, eu acho que o mapa avançou, né? Tem planos agrícolas onde tem políticas públicas para a agricultura orgânica. Aí sempre é uma questão política também, né? Não sei se o momento, não estou tão perto das pessoas do mapa como alguns anos atrás. Não sei exatamente como a atual gestão política em Brasília beneficia a agricultura orgânica. Eu só posso dizer, nós temos um departamento dentro do mapa que cuida de agroecologia, que é um puta sucesso, que foi alcançado nos últimos 10 ou 15 anos, né, que são pessoas que cuidam desse setor e dessa temática, e temos iniciativas em alguns estados que são muito grandes, né? O estado de São Paulo, Paraná, né? Agora, eu acho que se poderia fazer mais em termos fiscais, né? O produto orgânico é igual em termos fiscais como o produto convencional e chega à prateleira ainda com preço caro, né? Muito caro. Então, eu acho que lá, via preço, se poderia impulsionar mais ainda esse mercado, né? Que está crescendo. Estamos com mais de 20 mil produtores orgânicos no Brasil. Ainda um número não tão grande, mas é um crescimento grande. Acho que em 2016 tinha 16 mil produtores. Então, crescimento assim é 20%, 30% por ano em termos de números de produtores. E eu acho que o Brasil tem todas as chances de ser uma grande potência em produção agrícola orgânica. Todas as condições, né? O mercado é pequeno ainda. O que eu vejo, Daniel, a gente estava até conversando algum tempo atrás, a gente fez uma conferência, uma call conference. Então, às vezes o governo ele mete os pés pelas mãos, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho assim que nós tínhamos que ter políticas públicas, né, de bem-estar e saudabilidade, né, para que o governo possa incentivar o consumo de merenda orgânica, nos seus restaurantes usar produtos orgânicos e dar preferência para compra de produtores familiares e cooperativas espalhados pelo Brasil que também até certificam, né? E às vezes também a gente percebe que além dele querer fazer esse tipo de coisa, também ele quer se tornar o órgão regulamentador e certificador, né? Então eu acho que não cabe a ele, né, certificar orgânico. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos a Emater, que é um órgão fantástico de extensão agrícola, respeito, mas eu acho que partir para certificar orgânico é o IMA, né, que certifica em Minas Gerais. Aí, de novo, né, a política, se foi possibilitado que órgãos públicos participam nesse mercado como certificadoras. Então, essa situação, acho que não cabe a mim julgar isso, se isso é interessante ou não, os políticos que avaliam isso, se eles acham interessante que o Estado faz concorrência com iniciativa privada. É uma visão política de desenvolvimento que se pode ter, né?
Agora, para nós, eu não acho que é uma concorrência ou que isso impede nossa atuação. Eu acho que o mercado é tão grande, tem tanto potencial para ser desenvolvido ainda, que eu acho que é um lugar menor, né? Eu acho que também a certificação participativa, as OCS, que são a venda direta, que é supervisionado pelo Ministério da Agricultura, eu acho que estamos construindo aqui, nada atrapalha. Eu acho que se todos trabalham na mesma direção e com a seriedade necessária, isso só é benéfico. Só é benéfico para todos, porque... Eu achei muito importante, né, com a seriedade, né, porque é um mercado de respeito, com credibilidade, né, e que muitas vezes a gente só vê algumas notícias em jornais, né, que fala assim, ó, produtor certificado orgânico comprava no Ceasa produto convencional e vendia como orgânico. Isso não reflete a totalidade da questão, né? Então, como todo segmento tem o bom, tem o ruim também, né? Qual que é a sua percepção? Eu acho também, né? O mundo orgânico não é um mundo à parte, numa bola de vidro que não tem nada a ver com o resto do mundo. Não, somos parte do mundo real e acontecem essas coisas. Lamentável, mas cabe à fiscalização, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura, é o órgão fiscalizador do setor, então cabe a eles fazer o trabalho de polícia, de fiscal, e o decreto prevê multas até R$1 milhão para contravenções ou contraventores. Mas eu acho importante que temos 3 modelos de avaliação da qualidade ou de aprovação da qualidade orgânica, né? A certificação por auditoria, como nós da IMO fazemos e outras certificadoras. Temos o sistema participativo de garantia da qualidade orgânica, que também esses produtos podem usar o selo CISORG, aquele selo do Brasil Orgânico. E temos que o sistema participativo que é uma autoavaliação dos produtores associados que fazem visitas entre eles, entre pares, e tem um comitê de ética que é um comitê supervisor que determina depois quem é orgânico e quem não é. Mas é uma autogestão dessa questão da certificação. E aí temos a venda direta, que são organizações ou pessoas organizadas que fazem venda direta para o consumidor final. Então, quem, por exemplo, processa produtos orgânicos não pode comprar da venda direta, porque aí já fica uma venda indireta, né? Então, o produtor que faz controle social através do Ministério da Agricultura não precisa certificar, mas ele só pode vender para o consumidor final, né? E todos esses sistemas têm seu valor, né? Eu entendo que, por exemplo, a participativa, essa troca de informação, visita entre pares, troca de informação é super importante para o desenvolvimento do conhecimento, né, da difusão do conhecimento. Então, o grande valor desse trabalho é esse. E sistema de OCS, de venda direta, às vezes é o acesso, né? O primeiro passo para lidar com com a qualidade orgânica. E o nosso trabalho eu vejo em outro lugar. Na verdade, nosso trabalho é criar gestores de qualidade no campo. Então é outro trabalho, é outro direcionamento.
Então, é tipo como, né, três fases de crescimento. As pessoas não estão todas no mesmo lugar, então super válido todas as três iniciativas e eu acho que está funcionando bem. Pelo menos em grosso, eu diria que estamos indo muito bem e eu espero que o mercado se desenvolva um pouco mais, né? O mercado de consumidor se desenvolve um pouco mais em termos de disponibilidade de opções, né? De logística, etc. Que a vida do produtor não é sempre fácil, por exemplo, em termos de safra, né? Porque ele tem muita produção, vende barato e depois é ainda um problema. Problemaço. O que eu vejo também, Daniel, é que a gente está buscando cada vez mais, né, uma integração. O nosso papel como consultor, como incentivador da certificação no Brasil, né, faz mais de 25 anos que a gente está no mercado e a gente busca cada vez mais divulgar. Ultimamente eu tenho trabalhado muito focado na questão da orientação daquele consumidor que vai lá na Agrônomo, né, que ele possa saber que um produto certificado, o que está por detrás disso, como que a gente pode estar desenvolvendo esse mercado, né, e que ele, ao pegar aquele produto que tem um selinho de certificação, seja ele orgânico ou socioambiental, ele está ajudando, de certa forma, a melhorar as condições de vida para o produtor, para a sociedade e para o Brasil como um todo, né? Então eu vejo assim, que esse mercado do orgânico, existe várias maneiras de você dar os primeiros passos, participando da agricultura participativa, participando de grupos, né, de certificação, buscando a certificação individual, mas o mais importante que a gente tira de aprendizado hoje é a gente querer, tá certo? E ter vontade de buscar algo diferente, que é aquilo lá que vai nos transformar e nos dar motivação para permanecer certificados, né? Diante disso, eu queria abrir para perguntas para o pessoal aí, né? Nós estamos aqui disponíveis, né, para a gente estar tentando esclarecer alguns pontos. Quem tiver algum tipo de pergunta pode estar nos perguntando ou nos acesse via as nossas redes sociais, né? E eu vou abrir um espaço agora, Daniel, para você fazer seu merchan, né? Falar um pouquinho aí e a gente partir para o nosso encerramento, né? Eu gostaria de agradecer o aceite pelo convite e de antemão externar o nosso apoio e a nossa estima a vocês da ImoContra. Eu, apesar de ser uma pessoa ranzinza e que fica pegando no pé, mas é porque a gente está lidando com pessoas sérias e clientes e que a gente precisa ter parceiros e mais parceiros como a ImoContra. Muito obrigado, Daniel. Suas considerações finais. Muito obrigado, Márcio, pelo convite, também pela convivência durante todos esses anos, né? Compreensão, parceria, entendimento, explicando para outro melhores formas, como ser melhor, como trabalhar melhor, como andar melhor nessa vida. Então, eu acho que super válido, super feliz que eu posso fazer a minha primeira live aqui. E sempre tem uma primeira, né? Então tem aqui um elogio da Adriana, muito obrigado. Eu queria ainda falar um pouco sobre alguns números, sobre o mercado internacional ou mundial de produtos orgânicos, só para mostrar qual é o potencial que existe ainda no Brasil. O mercado é estimado mais ou menos em mais de 100 bilhões de euros, seriam 110, 120 bilhões de dólares, ou se a gente converte isso,
uns 700 bilhões de reais. Né? Esse é o mercado mundial de produtos orgânicos. Nós temos países que na Áustria tem 25% dos produtores são produtores orgânicos. Na Suíça são 15% de todos os produtores. E se a gente compara isso com o Brasil, que a estimativa é mais ou menos, não tem dados tão exatos, ou pelo menos eu não tenho, por 1,5 bilhões de reais de volume de produtos que esse mercado, né, e 70% disso é exportado. Então, se a gente compara isso com 700 bilhões no mundo, a gente tem no mercado interno, digamos... são 4 a 5 bilhões é o mercado brasileiro, 70% disso seria 1,2 a 1,5 para o mercado interno, né? E o mercado interno que existe principalmente de verduras folhosas e frutas, né? E poucos produtos industrializados, outros produtos, né? Que tem um potencial gigante para esse mercado crescer, para novos produtores entrarem, pessoas inovativas entrarem nesse mercado e desenvolver junto com os produtores esse mercado. Eu acho que o mundo está à frente, né? A gente viu o mercado europeu crescer, viu o mercado dos Estados Unidos, que faz 40% desse mercado mundial acontece nos Estados Unidos. Então, desses 110 bilhões de euros, 40 a 45 acontecem nos Estados Unidos. Entendi. Daniel, nós temos a nossa plataforma, a geniusacademy.com.br, para quem está nos assistindo e queira saber um pouco mais sobre certificação orgânica. Lá nós temos um curso sobre certificação orgânica. Nós vamos estar disponibilizando essa live em podcast e no YouTube. Basta nos seguir, pastormiquidieri.com, que você vai estar tendo acesso a todo esse material. Um abraço, Daniel, um abraço a todos que estão nos assistindo e espero a segunda live ser com a gente também. Vamos lá. Bom final de semana. Agora aprendi. Obrigado a todos. Um abração. Uma boa noite, muito obrigado. Até a próxima, galera. Tchau. Até mais.